Você carrega os seus fracassos como um peso, um fardo? Meu nome é Leonardo Dabag, eu escrevo sobre autoconhecimento no LinkedIn e agora também num blog que eu criei recentemente. Hoje a gente vai falar sobre esse tema um pouco espinhoso, né, chamado fracasso. E acho que a primeira parte que a gente precisa cobrir é: fracasso é de fato o oposto de sucesso? Né? E eu sei que a gente não vai entrar muito a fundo aqui em o que é sucesso, porque é algo muito particular, né? E envolve bastante autoconhecimento. Mas fracasso acho que é uma coisa mais fácil de ser delimitada. E a pergunta que fica é: realmente são opostos? E acho que, contando um pouco dos meus fracassos, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que eu me lembro mesmo de fracasso foi quando eu era pequeno. Meu pai acabou sendo transferido para outro país, então quando eu estava em idade mais ou menos de alfabetização, a gente se mudou, e aí cheguei no país e aprendi e fui alfabetizado naquele outro idioma que é alemão. E beleza, ficamos 2 para 3 anos lá, e aí quando a gente voltou, eu fui para a escola e, claro, tinha uma adaptação, mas mesmo um ano e meio depois, quando eu já tinha mudado de colégio, eu recebi as minhas notas de redação e as notas vinham zero, né? Zero, um. E um dia a professora chamou a minha mãe na escola e perguntou, ela falou: Nossa, é engraçado, porque o vocabulário dele é bom, mas a escrita é muito ruim. Será que ele não é atrasado? Ou será que ele não tem um certo tipo de dislexia, alguma coisa? E aí, quando minha mãe explicou o que que era, a professora entendeu. Mas a verdade é que, né, essa bolha, essa proteção não ia durar para sempre e eu precisava aprender. Então, o que eu aprendi naquela época foi: quanto menos eu escrevesse, melhor, que menos chance de tirar ponto. Então, eu me lembro disso como um problema, né, da época, de sentir que eu ia pior, né, do que os meus colegas, ou coisa do tipo. E, querendo ou não, isso me fez treinar mais, né? Então, eu, além de ir para aula, escola normal, eu fazia redações em separado, né? E fiz até depois uma parte, uma oficina, né, de redação. E depois na faculdade de redação foi, ou no vestibular, redação foi uma das coisas que super me ajudou a passar. Mas naquele momento, né, quando você está vivendo o fracasso, aquilo incomoda, machuca, e nem sempre é comum e fácil falar de fracasso. Porque eu acho que a maior parte, né, de nós, e eu principalmente, olhei muito para os meus fracassos dessa abordagem aqui. E acho que essa abordagem, ela gera um peso, né? E é difícil de você depois valorizar isso. E acho que isso já responde, em parte, a primeira pergunta que eu coloquei, né? Fracasso e sucesso são opostos? Eu acredito que não, né? Que, na verdade, você usa o fracasso em combinação com as suas vitórias para formar o seu muro, né? O seu conhecimento, a sua bagagem, numa abordagem parecida com essa. Então, sabendo que não tem mais, né, essa oposição, uma coisa é boa, outra coisa é ruim, acho que ambas fazem parte de um crescimento, a gente vai para uma, uma segunda perspectiva, né, de amadurecimento. Então, eu acredito que no começo da minha vida, eu tinha um estado de espírito o topo do mundo e um estado de espírito o fundo do poço. E eu oscilava bastante, né, entre esses dois universos.
E acredito que à medida que eu fui amadurecendo e me entendendo melhor, eu consegui ir diminuindo essa oscilação, né? Então, menos vezes lá como a pessoa mais poderosa do mundo e menos vezes também como a pior pessoa do mundo. É claro, quando você passa por um momento muito marcante, principalmente durante o momento que está vivendo, algo muito difícil de naquele momento você super enxergar aquilo e abraçar aquilo como algo que vai te engrandecer. Então, acho que outro exemplo de vida que eu tenho aqui é quando eu estava prestando vestibular, eu estudei muito, né? Então, claro que tem um privilégio associado muito grande de não ter precisado trabalhar na época de estudar, então eu estudava praticamente o dia inteiro, passava boa parte do tempo no colégio estudando, quando voltava para casa, almoçava, dormia e estudava praticamente todas as matérias que tinham ali, e foi assim por meses e meses a fio. E aí quando chegou lá no final do ano, o resultado do vestibular, eu não passei na primeira etapa. Me lembro que na primeira etapa que eu digo, na primeira vez na primeira chamada, e eu me lembro de ir para a praia com os meus amigos, minha família e tudo mais. E aí, ah, vou ver até se eu acho foto disso. Tava todo mundo careca, exceto eu e um amigo meu, e esse meu amigo tinha prestado medicina. Então, acho que dá uma sensação e um pouco de contexto de como eu estava me sentindo naquele momento. Assim, alguém que estava convivendo bastante com aquela dor, com aquele fracasso de não ter passado, e algo muito auto-atribuído, né? Ninguém me falava isso, era algo que eu sentia. E acho que esse momento também me colocou num vale assim de descrença que até quando eu fui fazer depois exame para carteira de motorista e eu reprovei no exame de moto, me veio até um pensamento assim, porra, nem para tirar a habilitação quando servindo. É um pensamento super tonto, né? Mas acho que é justamente porque estava naquela fase de me sentir no Vale da Morte ali. E depois eu passei, né, na faculdade, foi para o segundo semestre, né, para a turma do segundo semestre. Então tive um período ali de poder ajudar minha mãe na tese do mestrado dela e fazer intensivo de inglês e tudo mais. E aí veio a faculdade, né? Eu com aquele espírito sonhador de vou mudar o mundo, né? Eu posso tudo e tudo mais. E eu passei em engenharia elétrica. E o curso para mim foi extremamente decepcionante, assim. Acho que, enfim, não vou me aprofundar aqui, né? Nisso porque acho que é outro fio da meada. Mas também veio a sensação de, porra, né? Foi difícil escolher, foi difícil passar, e daí ainda escolhi algo que eu não gosto, que tá dando errado. E aí eu optei por mudar, então fiquei por pelo menos uns 45 dias indo assistir aula de outros cursos, né, na mesma universidade, conheci um pouco os meandros, então falei com os professores, assisti algumas aulas como ouvinte para tentar entender o conceito, e optei por ir por economia. É, e acho que assim, aquilo também virou um fracasso velado. E eu acho que esse é um ponto que a terapia me ajudou muito, porque ainda considerei por muito tempo o fato de ter saído da engenharia como um fardo, como algo pesado, como algo difícil que eu carregava. E acho que ter a consciência disso e trabalhar isso, acho que também reforçou de novo o ponto tão importante de fazer terapia, né? Acho que entender que aquilo era ainda uma pedra no meu sapato.
E é super interessante porque se, assim, se a gente olhar de maneira bem pragmática, né, racionalmente falando, eu olhar os contatos que mais me ajudaram depois vieram da época do novo curso, né, e das novas oportunidades que ter mudado de curso me proporcionaram. Então, eu troquei a engenharia pela economia, e daí fiz muitos amigos, alguns na economia, mas também muitos outros na época de empresa júnior, e era uma empresa júnior que combinava um pouco de todos os setores ali do nosso bloco. Então, era contabilidade, administração, economia. E acho que eu tenho grandes amigos dessa época e que me ajudaram depois no futuro profissional e também ajudaram a ampliar os meus horizontes, a ser quem eu sou hoje. Então, eu tenho certeza absoluta, né, que aquela decisão no passado fez um enorme efeito na minha carreira, em mim como pessoa, no que eu penso hoje, no que eu sei, no que eu fui exposto. Então, acho que isso só foi possível enxergar depois que eu olhei para trás e abri aquela caixa de Pandora e efetivamente tentei resolver aqueles problemas, aqueles fantasmas do passado. E acho que, beleza, isso mostra um pouco, né, da parte do amadurecimento de afunilar, não estar mais no topo do mundo nem no fundo do poço, mas acho que teve outro fundo do poço, um pouco mais para frente na carreira, que depois da faculdade eu abri uma empresa, né, com um sócio da época da engenharia elétrica, e a gente fabricava impressoras 3D para, numa tentativa de levar esse conhecimento para dentro das escolas e abrir um pouco o norte do ensino ser mais hands-on e tudo mais. A gente tinha muito esse sonho. Quase destruí tudo aqui. Tinha muito esse sonho. E a gente... A verdade é que a gente não era maduro para fazer o que a gente estava fazendo e o modelo de negócio era super frágil. A maior parte das receitas que a gente tinha eram de projetos isolados que a gente imprimia algum projeto para alguém e não necessariamente do conceito educacional que a gente tinha. O mais próximo disso foi uma época que eu criava conteúdo, né, para ou vender curso de impressão 3D ou de atrair a atenção das pessoas para isso. E essa parte talvez tenha sido uma das mais difíceis, assim, porque eu trabalhei demais, muito nisso, coloquei 100% do meu ser em cima daquilo e ainda assim não dava certo, né? Não dava certo, não funcionava, não tracionava. E isso me colocou num lugar bastante perigoso, assim, de não acreditar muito em mim. E eu via também, acho que é outra coisa bastante complicada desse momento é a comparação, né? Então eu olhava meus colegas de faculdade menos, né? Mas os meus amigos de infância, né? Que a gente tinha estudado desde a, sei lá, quinta série juntos, já super encaminhados em alguma frente. Então, fosse alguma das auditorias, né, das Big Four, ou empreendendo, enfim, e via isso dando super certo e já pensando em outros, né, patamares, né, tipo, pensar em casa, pensar em casar, coisa do tipo. E eu ainda no momento de não ver a empresa dando certo. E acho que nesse momento que você deixa de acreditar que você tem valor, né? Acho que é a hora que você flerta com um mundo bem perigoso ali. Então, acho que esse foi um fundo do poço
bastante difícil de ser vivido. Mas, né, depois, se eu paro para pensar, se eu paro para pensar nisso e onde eu tô hoje, eu consigo entender quão importante foi ter vivido aquele momento, né? Então, hoje eu trabalho numa startup, mas se olhar para a minha trajetória dentro da startup, eu tive vários momentos de intraempreendedor, né? Começar a área ou ajudar a estruturar uma área, e acho que essa bagagem do passado, desses diversos fracassos, né? Seja na época da engenharia, seja na época de empreendedor, me ajudaram demais a ter o discernimento que eu tenho hoje. E até uma das coisas que eu escrevi no LinkedIn há algum tempo atrás, eu acabei saindo numa matéria da PME Negócios, e apesar, né, de provavelmente eu ter aparecido aqui, porque eu sou diretor de operações do Olist, né, o que eu disse aqui na matéria vem muito de um aprendizado que eu vivi na época de ter fracassado, né, na Inovario. Então, acho que só junta os pontos de mostrar de novo que o nosso muro, né, a nossa casa do sucesso, ela é construída com tijolos de fracassos e de conquistas, né, e de sucesso. E é como se, por mais que o cimento, né, dessa casa, ele é das suas conquistas, dos seus sucessos, os tijolos parecem ser os fracassos, o que garante que a sua casa não é feita, né, de uma coisa mole que vai se desfazer. E isso me fez valorizar muito mais a minha história, e acho que o que eu venho construindo em cima de autoconhecimento é muito pautado em ter tido essas oportunidades de errar e aprender lá atrás. Eu acho que, de certa forma, quando você está vivendo um momento de estar se sentindo muito mal e não está sentindo que você acerta absolutamente nada, não guarde isso para você, como foi para mim por bastante tempo. E acho que essa conexão das coisas, você passa a enxergar isso de maneira mais consciente à medida que você pratica isso, né? Então, para mim, a parte de journaling, né? Tô com um caderno aberto aqui que eu escrevo um pouco do meu dia a dia, e também a minha lista de conquistas que eu faço praticamente todo ano, e tô diminuindo cada vez mais a periodicidade, né? Que é o espaço, né? De periodicidade que eu olho para isso, minha lista de conquistas que eu praticamente faço todo dia. Então, esses são pequenos elementos que me ajudaram a olhar para esse sucesso e fracasso de maneira mais consciente. E acho que isso, com certeza, hoje me dá uma visão muito mais grata das coisas do que eu tinha antes. E acho que isso me ajuda, com certeza, a ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Beleza, gente? Acho que é isso por hoje. Eu sei que ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas, de novo, a mesma mensagem que eu falei no primeiro vídeo, né? Sinta-se à vontade para criticar, contribuir, sugerir. E acho que, dando um panorama, aqui no YouTube, eu geralmente trago temas um pouco mais densos e mais profundos. No LinkedIn, acho que é uma parte mais focada em autoconhecimento e é um pouco mais prático. No blog, ainda está uma coisa muito parecida com o LinkedIn, mas já com alguns elementos novos. E acho que no TikTok ainda estou num foco muito mais atrelado a início de carreira, né, LinkedIn, coisas assim. Então, sinta-se à vontade para me seguir em qualquer uma dessas frentes, contribuir, comentar. É isso. Valeu, gente. Um abraço.